Então vamos lá, pessoal, mais uma questão aqui, questão de número 6 na nossa sequência e nossa bateria de questões aí, trazendo aqui questões sempre estratégicas, questões em ordem de relevância e importância da nossa Lei 840. É muito importante que você siga a nossa ordem. Se você está chegando aqui na questão de número 6, nós temos questões anteriores que é importante você passar por elas para que a gente consiga ter essa revisão bem integrada, bem esquematizada aí, justamente passando pelos pontos mais relevantes, tá? Então, temos aqui a questão número 6 hoje, mas aí a gente tem as questões de 1 a 5 na nossa playlist aí para você assistir também e seguir a nossa ordem para que você então revise dos pontos mais importantes. Questão aqui então está trazendo para a gente o seguinte, ó. Questão Sebrasp, Defensoria Pública do Distrito Federal, questão 2022, vai falar bem assim, ó. A recondução é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com restabelecimento dos direitos que o servidor deixou de auferir enquanto esteve demitido. Então, a primeira coisa, a questão está se referindo aqui à recondução. Ela está trazendo como se fosse aqui o conceito de recondução. Está dizendo que recondução é a reinvestidura do servidor ao cargo anteriormente ocupado, né? Então, cargo anteriormente ocupado, resultante de sua transformação ou, né, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Então, a primeira coisa é você lembrar disso. Se recondução realmente é isso aqui. Então, eu já chamo sua atenção para a gente colocar aqui na tela quais os pontos ali da lei que vão falar disso aqui. Então, nós temos no caso aqui o artigo de número 37. O artigo 37 vai falar que recondução é o retorno do servidor estável, certo? Ao cargo anteriormente ocupado. Então aqui está meio parecido, né? Aqui ele está falando que é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, e aqui ele está dizendo que é reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado. Só que tem um detalhe, a recondução é esse retorno nessas condições aqui. Então qual é a primeira condição? Reprovação em estágio probatório. Então aqui você tem um servidor que ocupava um cargo aqui, passou no concurso, foi para outro cargo aqui ele era estável e aqui ele foi para um novo concurso e está em estágio probatório. Aí ele está naquele período de estágio probatório e é reprovado em estágio probatório. Se ele é estável no primeiro cargo, ele volta então para o cargo anteriormente ocupado e o nome desse processo é a recondução. Aí a gente tem aqui a desistência de estágio probatório. Então esse mesmo servidor que estava aqui, estável nesse órgão, ele passou em outro concurso aqui, foi para frente, ele está no estágio probatório desse novo concurso aqui, se ele desistir, ele também retorna ao cargo anteriormente ocupado, ele vai ser reconduzido aqui ao cargo anteriormente ocupado, tá? E aí a gente vai ter esse processo de recondução, tá bom? Recondução. E a gente tem também a reintegração do cargo em virtude, né? A gente vai ter a recondução em virtude da reintegração do anterior ocupante. Aqui vai ser principalmente aquela situação clássica de questões de prova. Você tem o servidor A, que ele tinha sido demitido aqui, e aí você tem o servidor B, que está aqui ocupando o cargo que era desse cara A. Esse servidor B está atuando aqui no órgão, né? Na mesa aqui, ó, do candidato A. Então aqui, ó, na mesa do cara A, ele foi demitido, então entrou o cara B. Só que aí ele consegue, o servidor A consegue invalidar essa decisão judicial, essa demissão, e ele volta para o cargo dele. Então ele volta a ocupar a mesa dele. Aí esse cara que estava ocupando, se estável, ele sai daqui e aí ele vai ser aproveitado, ou então ele pode ficar na questão, se ele é estável, ele vai ser reconduzido, né? Ele vai ser reconduzido aqui ao cargo anteriormente ocupado, que de repente poderia ser aqui o cargo B, né? O cargo aqui, ó, B que ele ocupava antes dele ir para cá, né? Então a gente tem uma possibilidade, uma das possibilidades, né, quando ocorre a reintegração, é o servidor que estava ocupando essa cadeirinha aqui, ele sai, né, e vai ser reconduzido ali ao cargo de origem, né? Então, esse aqui seria o quesito número 3, tá? Então, o quesito 2 envolve estágio probatório, que é quando o cara então passa no concurso e vai para outro órgão aqui, e aí ele está lá no estágio probatório ainda, ou ele reprova ou ele desiste. Aí ele volta sendo reconduzido se ele era estável no cargo original, né? E o terceiro caso, que é a reintegração, que um outro servidor é reintegrado
e esse servidor era dono dessa cadeirinha que ele está ocupando. O servidor, então, ele volta para essa cadeirinha e o cara que estava nessa cadeirinha vai ser reconduzido para o cargo de origem, tá? Se existia, né? Esse cargo de origem, ele volta para esse cargo de origem, né? Então, são 3 possibilidades aqui da recondução. Então, é o retorno desse servidor nessas 3 situações. O parágrafo 1º vai falar que, encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor tem de ser aproveitado em outro cargo, né? E aqui tem um detalhe que é a questão do prazo. O servidor tem de retornar ao exercício do cargo até o dia seguinte ao da ciência do ato de recondução. Então, o prazo para recondução é até o dia seguinte, tá? Então, perceba, a recondução vai ser uma dessas 3 situações aqui. Reprovação em estágio probatório, que são 2, ou reintegração do anterior ocupante daquele cargo, tá? E aí, aqui a gente não falou nada aqui da questão de invalidar da demissão administrativa judicial. Por quê, pessoal? Porque não é recondução, né? Isso é reintegração. Então, o que é a reintegração? A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa judicial. Então, vamos lá. Eu tinha o servidor aqui, vamos chamar aqui de João. Eu tinha o servidor aqui, João, tá? O servidor João, ele estava ocupando um cargo público, tá? E aí o servidor João, ele foi demitido por algum motivo lá, abriu o processo administrativo, ele foi demitido por algum motivo, e aí ele perdeu esse cargo aqui. Então ele está aqui, ó, na mesa, né? Ele acaba perdendo isso aqui e ele é demitido, tá? Demitido. Beleza? Aí essa mesa do algo aqui, algum servidor novo vai ter que ocupar essa função aqui, né? Essa mesa aqui. Então vem um servidor aqui ocupar essa mesa. Vamos supor aqui que é o servidor Carlos. Então o servidor aqui, Carlos, vem para cá, tá? Então o servidor Carlos passa a ocupar esse cargo aqui, né? E aí o que acontece? Tempos depois o João consegue, por via judicial ou administrativa, invalidar essa demissão e ele consegue retornar ao cargo. Mas aí o Carlos já está lá. Aí o que acontece? O Carlos sai daqui, o João volta para cá, porque era aqui o cargo dele, e o Carlos ele vai ser redirecionado, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, se ele estava, né, num cargo anterior ali, tá? Então, a reintegração vai ser sempre que envolver essa questão, ó, de invalidação da demissão, né, por via administrativa ou judicial. Falou em via a decisão administrativa judicial de invalidar a demissão, isso é reintegração, tá? Então, a palavra-chave da reintegração é demissão mesmo, invalidação da demissão por via judicial e via administrativa, tá? No caso lá da nossa questão, é basicamente o que o item trouxe, né? Porque o item falou o seguinte lá pra gente, ó. Ele falou que era a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado, resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão. Então, invalidada a sua demissão, falou em demissão, eu já estou falando a palavra mágica. Falou em demissão, eu já estou falando a palavra mágica aqui, ó, né, da reintegração. Então, é isso que eu já preciso ficar de olho. Ó. Falou em demissão, ó, invalidada a demissão, e aí ele ainda completa aqui, né, por via judicial ou administrativa, ele está falando, então, na verdade, aqui, ó, basicamente ele vai estar falando aqui para a gente da reintegração. Isso aqui é reintegração. Reintegração. Tá? Então, isso aqui não é recondução. É reintegração. Reintegração é que é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa judicial, com o restabelecimento dos direitos que o servidor deixou de auferir enquanto esteve demitido. Então, a banca, é muito comum as bancas trocarem os termos, ela mistura recondução com reversão com reintegração. Esses são os 3 mais comuns, assim, que as bancas adoram trocar porque começa com R, né? Então, às vezes, você decora ali um termo que começa com R e tudo mais, só que os 3 têm R. E aí você pode, de repente, errar o item aí de bobeira, tá?
Reintegração talvez seja o mais cobrado de todos, tá? Acho que é o mais cobrado de todos. Aí a banca vai trazer a recondução ou a reversão para te confundir ali com a reintegração, certo? Voltando aqui para a reintegração, só para a gente completar aqui, a reintegração, então, é essa questão da invalidada demissão, o servidor volta, né? Com o estabelecimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor fica em disponibilidade. Então, se ele consegue voltar e o cargo foi extinto, ele vai ficar em disponibilidade. Aí, encontrando-se o servidor provido, né? Encontrando-se provido o cargo, né? O seu eventual ocupante deve ser reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Aqui é o servidor, o Carlos ali, né? Porque o João volta, se o Carlos está lá, aí o Carlos tem que sair para o João voltar, e o Carlos saindo, ele vai ser reaproveitado ali, ou então vai ser posto em disponibilidade, né? Aí a gente tem o parágrafo 3º, que vai falar que é de 5 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo contado da data em que tomou ciência. Então perceba que na reintegração são 5 dias para o servidor voltar. Aqui na recondução é o dia seguinte, tá? Então o servidor vai ser reconduzido, no dia seguinte ele já tem que voltar ao trabalho. Enquanto que na reintegração o servidor ainda tem um prazo ali de 5 dias úteis para retornar. Então não confunda a reintegração com a recondução aqui ou com a própria reversão que eu comentei, porque isso aqui as bancas adoram trazer para a gente e a gente precisa ficar esperto, né? Porque é muito recorrente mesmo. Na bateria aqui, na sequência, quando a gente for trabalhar aqui as questões, vocês vão perceber o tanto que isso aqui é recorrente. Então vamos lá, só para a gente não esquecer, ó. Reversão, então, eu vou ter a questão do aposentado, tá? Aposentado, beleza? Aí eu vou ter aqui a recondução, que vai ser o servidor, então, que retorna, tá? É o retorno do servidor, certo? Retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. E a reintegração vai ser, você vai gravar aqui com as palavras mágicas, que é a invalidação da demissão, tá? E aí, quando a banca conta uma historinha, ela vai falar, o servidor fulano foi demitido, passados um período de tempo, o servidor consegue invalidar por decisão judicial ou administrativa e retorna ao cargo. Qual que é o nome disso? Reintegração. O servidor vai ser reintegrado, tá? Esses três as bancas trabalham muito e tentam te enganar demais aí nesses itens e você não será mais enganado, tá bom? Então, voltando para a nossa questão, porque aqui a ideia é a gente pegar o item, mas esmiuçar os artigos ali, fazer aquela revisão detalhada. Então, nosso caso aqui, nós já vimos que o item ele está errado, trata-se não de uma recondução, mas de uma reintegração, por conta aqui do servidor estar retornando por conta de invalidar, né, de uma situação que invalidou a sua demissão, certo? Então, o item aqui está incorreto e a gente então segue nossa próxima questão, no próximo vídeo aí, revisando a Lei 840, trazendo aqui os pontos mais importantes para você, beleza? Valeu, até o próximo vídeo aí, tamo junto, tchau, tchau.